Olá, seguimos no nosso devocional sobre a alimentação dos 5.000. Nós estamos em Marcos, capítulo 6, vamos para o verso 35. E declinando a tarde, e é claro, vamos fazer o acréscimo de João aqui, porque é interessante o que João vai acrescentar. Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Somente João mostra esse diálogo de Jesus com Filipe. Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Ali logo Marcos e os outros acrescentam que os discípulos chegaram, os 12, a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, pede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, se hospedem e comprem para si o que comer. Então veja, Jesus por um lado fala com Filipe: Filipe, o que nós vamos fazer? E o povo chega e fala para Jesus: Senhor, nós já temos a solução. A solução é, nós não podemos fazer nada. Manda o povo embora. Então, lembre, não existia delivery naquela época. Hoje nós ligamos, o delivery vem, mas naquela época não existia delivery, nem celular, você já sabe isso, mas se alguém nos ouve que pensa que o celular sempre existiu, saiba que na época de Jesus nem telefone havia. Por outro lado, então, nós vemos isso, um lugar deserto, difícil, complicado, e os discípulos já têm a ideia para Jesus. Que difícil, ou que fácil, aliás, é trazer respostas prontas para Jesus. Mas são respostas que comumente são cheias de pouca fé. Os discípulos foram pela lógica. A lógica era: Senhor, não há grana, nós não temos grana suficiente, a situação é complicada, nós não temos o que fazer. A solução é: manda o povo embora, Jesus. Enquanto tiver tempo, enquanto as lojas estiverem abertas, enquanto o comércio estiver aberto, manda o povo embora, Jesus. Nós não temos condição para fazer isso. E Deus nos dá desafios muitas vezes que fogem à nossa lógica, que nos tira do nosso conforto ou daquilo que achamos que é o senso comum. E Jesus estava fazendo isso com os discípulos, ele estava tirando o senso comum. Jesus lhe fala para Filipe: o que vamos fazer? E os discípulos chegam: Senhor, não há nada a ser feito. Manda o povo embora, é a coisa a ser feita. E quando nós temos esses desafios, nós vamos encontrar que C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, quando fala de Aslan, é muito interessante quando fala assim: Aslan é um leão não domesticado. E Aslan representa Jesus nas Crônicas de Nárnia. E Jesus não é limitado à nossa condição e aos nossos esquemas de pensamento. Ele é muito maior. E isso é o maravilhoso. No verso 37 do capítulo 6 de Marcos, Jesus fala assim: não precisam retirar-lhes. Isso é um acréscimo de Mateus. E Marcos fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus cancela as propostas e lança um desafio. O desafio é: ninguém vai embora. Nós temos que alimentá-los. Então perceba essa questão, que coisa. Jesus tinha curado as doenças das pessoas anterior, no verso anterior nós vemos isso. E os discípulos poderiam falar assim: Jesus curou as doenças dos discípulos. É claro que Jesus vai fazer algo milagroso, mas não. A fé dos discípulos ficou somente nos milagres, mas nunca imaginaram o que Jesus ia fazer. Então é a mesma questão de Moisés, quando Deus fala para Moisés: Moisés, você vai libertar o povo. E Moisés fala: eu? E Deus fala assim: o que você tem na sua mão? Com isso você fará um milagre. Então essa questão, Deus conhece nossas limitações, Deus conhece nossas incapacidades, mas não foi Ele que nos criou, não é Ele que nos chama. Nós temos que aprender a confiar em que Ele, se nos chama e nos lança o desafio, é porque Ele irá na nossa frente. Mas os discípulos chegaram e falaram para Jesus: Senhor, nós temos 200 denários. Isso não vai dar para eles. E isso, quem falou isso foi Filipe. Senhor, nós temos 200 denários. Não dá. Não dá para alimentar 5.000 homens sem mulheres e crianças, sem contar mulheres e crianças. E Jesus lhe fala: quantos pães tendes? Ide a ver. E ali então foi André que chegou e falou assim: tem uma criança que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? E ali em Lucas acrescenta assim: 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para este povo. O fundo de caixa era insuficiente, 200 denários, mas os discípulos falam:
Será que nós temos que fazer isso? Somos nós que vamos fazer? E André fala, olha, tem uma criança aqui. Então perceba como chega um ponto onde André apresenta uma criança que naquela época era nada. Não era considerado uma autoestima, mas ele tinha 5 pães de cevada. Pão de cevada era pão de pobre. E 2 peixinhos. E fala assim, o que é isso para tantas pessoas? E por outro lado, os discípulos falam, Senhor, será que com 200 denários nós podemos ir? Senhor, será que com os recursos que nós temos vão ser multiplicados os recursos? Será que vamos encontrar, o milagre vai ser uma promoção de 5 pães por 1 para ver se conseguimos alimentar as pessoas? E André fala assim, Senhor, o que nós temos aqui é nada, assim, 5 pães e 2 peixes. Então veja como a lógica então dos discípulos bate com Jesus. Bate forte. Mas qual é a questão? As limitações apresentadas foi uma forma de mostrar a glória de Deus. Nem o dinheiro era suficiente, nem os pães e peixes eram suficientes. Mas o que nós temos na nossa mão para fazer? Nós temos grandes desafios. Nós temos o desafio da pandemia, nós temos que chamar pessoas a Jesus. Nós temos um desafio de pessoas que têm desistido da igreja. Nós temos o desafio das dificuldades econômicas, que inclusive está afetando até o nosso projeto de reforma do templo. Nós temos grandes desafios na nossa frente. E Jesus fala, o que vocês têm? Não porque com isso, esse recurso vai ser o que vai dar a questão, o que vai conseguir o todo, mas o que Jesus está querendo despertar a nossa fé. A fé de que Ele pode fazer possível o impossível. Veja o seguinte, e é interessante porque quando nós vemos Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés falou, uma vara. E Deus falou, com essa vara você fará milagres. Neemias olhou Jerusalém destruída, queimada, arrasada, e fala para o povo, levantemo-nos e edifiquemos. E o povo falou, nós vamos fazer. Nós temos que ver isso. Os discípulos chegaram para Jesus, Senhor, são muitas pessoas. Despede o povo. Jesus falou, não, vocês vão dar de comer. Então falaram assim, então o quê? Vamos ter que sair e comprar? Ou vamos ter que usar esta criança aqui? O que nós vamos fazer? Os discípulos fizeram o certo. Eles foram até Jesus. O desafio de Deus é justamente para buscar a Deus e falar assim, Senhor, o que é que nós façamos? O que o Senhor vai fazer através de nós? Então, disponha o seu coração, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Abra o seu coração ao que Deus quer fazer. Permita que a glória de Deus seja vista na sua vida através da nossa pequena fé que é colocada em Jesus. Queremos crer no Deus do impossível. Então nós temos que começar a acreditar nesse Deus do impossível. Creia que os desafios que Deus tem nos lançado como igreja e a você como pessoa também, sejam colocados na presença dEle, para que possamos ver a sua glória e contemplar a sua face. Que Deus te abençoe. Este foi o devocional deste dia na multiplicação dos pães e dos peixes. Isso não acaba, está só apenas começando.